Gostei muito do que eu vi, né? Eu comentei com você, né? A galera fala assim: mas não estava jogando, o Atlético Madrid rescindiu o contrato e tal. Gente, e aí fala um cara que trabalha no futebol, né? Às vezes o cara entra num momento não tão bom no clube, o treinador, por exemplo. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. E ontem você falou do Saul, né? Você falou do Saul, né? Eu fui buscar também algumas informações aqui na plataforma do YouTube mesmo, né? É bom jogador mesmo esse Saul, hein, professor? Chegando é um cara realmente que poderia ter um impacto imediato nesse Flamengo, hein, professor? Léo, gostei muito do que eu vi, né? Eu comentei com você, né? A galera fala assim: mas não estava jogando, o Atlético Madrid rescindiu o contrato e tal. Gente, e aí fala um cara que trabalha no futebol, né? Às vezes o cara entra num momento não tão bom no clube, o treinador, por exemplo, né? Só lembrando, o Pedro, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, chegasse lá com dinheiro, o Flamengo venderia. Quer dizer que o Pedro não estava sendo utilizado pelo treinador. O Pedro é ruim? Não, o Pedro é muito bom jogador. E um jogador de 30 anos, jogador jogou a carreira na Europa. Felipe Luiz conhece muito o atleta. Jogou com esse cara, se eu não me engano, durante 4 anos, 4 temporadas. Então, tem todo um facilitador, né, para o clube que ele vem, com toda a estrutura que tem o Flamengo, e um grande conhecimento, né, do Felipe, né, cara? Pelo menos eu acho que, pelo menos com esse aí, o Felipe não vai ficar inventando de botar ele de lateral direito, de ponta esquerda, sei lá o quê, entendeu? Então tem um grande conhecimento e pela ideia do Felipe, dentro do pensamento do clube, é uma grande contratação. Um treinador que tem um jogador que jogou com ele, onde ele conhece muito bem, onde ele pode circular no campo, os melhores lugares, e está trazendo esse atleta. Uma idade, para mim, muito boa, 30 anos, ou seja, um cara que já, se é cara de glamour, já passou pelo glamour, já está mais equilibrado, enfim, um cara que vem numa situação muito boa e, né, como o Léo falou, oportunidade de mercado. Não tem muito gasto, vir aqui, entrar, estava treinando, esteve nos Estados Unidos com o Atlético de Madrid, ou seja, o cara está pronto, chegar, se adaptar e botar para jogar. Se vai jogar bem ou mal, é sempre uma dúvida, a gente nunca sabe, né? Mas acredito que, pelo potencial do atleta, é uma boa contratação, uma grande contratação no Flamengo. É aquele jogador que chega tipo o Pablo Mari, tá? Um pouco diferente, óbvio, mas o Pablo Mari chega, pô, quem é esse Pablo Mari? Quem é esse cara? Todo mundo desconfiava e o cara jogou o que jogou no Flamengo. E aí até você falou do Pablo Mari, teve até um amigo que trouxe aqui, falou, o Pablo Mari tá falando, tá entrando na mente do Saul, né? Se o Saul deixar o Pablo Mari entrar na mente dele, né, eu acho que ele já vai pegar o avião e desembarcar no Rio de Janeiro, né, professor? Porque o Mari, 6 meses de cinema no Flamengo, né? Tudo perfeito, não pegou nenhuma crise, campeão, jogou pra caramba, né? Então é um jogador que, se de certa maneira, parece que, né, que estava quase acertando com o time da Turquia, a família ficou meio com o pé atrás de ir para a Turquia, né? Rio de Janeiro, Copacabana, Flamengo, Pablo Mari entrando na mente, eu acho que pode dar negócio, hein, professor? Cara, e já ouvi também, quando sai um nome, Léo, tem sempre o pró e o contra, né? Já tem gente falando que foi o time da Turquia que desistiu. Enfim, Léo, quem desistiu, quem não desistiu, se foi, se não foi, se ia, se não ia, para mim pouco importa. Importa o que eu vi, fui buscar, né, mais imagens desse atleta, gostei muito. E o principal para mim, da mesma maneira que você falou do Mari, o Felipe Luiz. Felipe Luiz entrou em contato com o atleta e o convenceu de voltar. E, na minha opinião, para ele também, cara, nada melhor que estar num lugar onde tem um cara que ele tem liberdade, conhecimento, que foi atleta junto com ele, e um treinador hoje, né, que é o Felipe Luiz, que o conhece muito bem dentro das 4 linhas. Então vai saber muito bem utilizá-lo dentro do time do Flamengo que o Felipe pensar. Não, verdade, isso que o senhor falou é perfeito, professor. E aí eu também, né, isso que o senhor falou ontem na nossa resenha, lá na Goal TV BR, eu fui buscar essa informação. E aí, é um jogador, não sei se o senhor vai concordar, mas características bem parecidas com o Gerson, mas eu vi ele mais ofensivo. Eu vi ele mais ofensivo, jogador forte, de segundo volante, que pisa bem na área, tem uma bola parada que o Gerson não tem, até um dos melhores momentos, ele bate uma falta ali, que a bola bate no travessão e no rebote, não sei se sai o gol, o atacante ali, na marca do pênalti, mais ou menos. Então, um jogador que também agrega, né, ofensivamente. Um jogador que me chamou muita atenção. Tem 2 nomes, né, Carrascal e o Saul Niguez. Eu até falei com a galera aqui, né, Léo, você tem dinheiro para trazer um dos 2 jogadores, né, desses 2 jogadores que jogam ali como um 8, quem você traria? Com todo respeito ao Carrascal, eu iria no Saul.
né? Eu já tinha escutado o nome do Saul, mas não lembrava muito forte, né, esse jogador jogando. Lembro do Coque, né? Lembro do Correia, de alguns outros jogadores do Atlético de Madrid, mas o Saul não está tão vivo na minha cabeça. Mas olhando, né, o Saul jogando, é um jogador que, no meu entendimento, se fosse para escolher entre ele e o Carrascal, professor, eu escolheria tranquilamente jogador de seleção espanhola, né, o Saul Níguez, né? Léo, concordo com você. Eu acho que vindo os dois é excelente. Excelente, dois grandes jogadores. Um com um perfil de mais tranquilo, mais experiente, o outro mais novo, jogador de qualidade também. Um jogador, vamos dizer assim, o Carrascal ele é mais abusado que o Saul, né? Jogador mais inconsequente com a bola, do drible, da pedalada e tal. Mas são dois bons jogadores. E o Saul, Léo, não acho ele melhor que o Gerson, não acho ele melhor que o Gerson, lógico. Vídeo do YouTube, né? São poucos minutos. Gerson, a gente já viu tantos jogos, né? Tantos jogos, mas eu acho que ele tem uma coisa que vai agregar muito que o Flamengo precisa hoje. Ele acelera um pouco mais o jogo. Ele faz o jogo correr um pouquinho mais. O Gerson segura um pouquinho mais a bola. Característica. Isso não quer dizer que um é melhor, que nossa, o professor falou que o Saul. Não. O Gerson, para mim, Marcelo, aí eu vou fazer agora a terceira opção. Carrascal, Saul ou Gerson? Deixa o Gerson. Deixa o Gerson. Agora, já que não tem o Gerson, dentro das opções, eu acho que vindo esses dois caras... Cara, eu falo isso, Léo, você já ouviu falar isso várias vezes. O futebol mudou pra caramba. Forma de treinar, modelos de jogos, conceitos, um monte de coisa, o goleiro inserido dentro do jogo. Só que, para mim, o futebol, o jogo de um time contra o outro, ele é muito definido no meio-campo. No meio-campo. O meio-campo continua sendo o coração de um time, é o que faz a junção da defesa com o ataque, né? Então, esses caras, quando eles conseguem ter um manejo, uma condução, eu falei ontem aqui do jogo do PSG com o Chelsea, quando o treinador do Chelsea tira o Vitinha do jogo, né? Empurra o Vitinha para trás, tira ele do encoste lá no ataque, o PSG deu uma diminuída de rendimento, porque ele conseguiu afastar, né, a defesa do ataque. E aí tem uma vitória até tranquila. Mas, cara, eu acho que é isso. Então, esses dois jogadores chegando ao Flamengo, óbvio, o Flamengo precisa talvez de mais um atacante. Eu já falei isso aqui. Com a saída do Wesley, precisa de um lateral direito. E, para mim, precisa de um zagueiro. O Flamengo hoje, se você olhar assim, não desconfiando, mas o Iago, né, que é a grande revelação ali da base, pegou a seleção de base, zagueiro. Quando jogou, será que ele vai conseguir? Não é duvidar, não. Às vezes o moleque entra ali, a gente fala assim, ué, Léo Ortiz, Léo Pereira, quem tem que jogar é o Iago. O moleque está arrebentando, mas não é o normal. Então você tem que ter essa ideia. Então, Léo, eu concordo com você. Eu acho que entre Saul e Carrascal, um Saul, mas tomara que venham os dois para a sequência do campeonato do Flamengo aí. Até porque é uma posição realmente importante, né? É uma posição importante de fato, é um jogador que agregaria bastante, isso o professor falou, concordo plenamente, né? O Saul em relação ao Gerson é bem mais, né, gol, né, bem mais realmente objetivo, né? Ele faz essa bola chegar com velocidade. Acho até que é um jogador, né, professor, que como é formado ali basicamente no Atlético de Madrid, é aquela coisa da reação, né? É pegar a bola e rapidamente chegar ao gol do adversário, né? Eu acho que ele acabou incorporando isso também ao seu jogo, né? E aí, né, o Simeone, ele pinça jogadores com essa característica, ou vai moldando, né, os jogadores com essa característica de marcar, e quando tiver a bola, rapidamente ter a transição e chegar em velocidade, né, contra-atacando o adversário. Mas é um jogador aí que eu gostei bastante, né? Uma boa oportunidade de mercado. Vou torcer, cara, vou torcer, porque eu acho que é um jogador que encorpa esse meio de campo do Flamengo. E lembrando, né, é um jogador de seleção espanhola, então já os enfrentamentos também traz um jogador muito mais cascudo, né, muito mais pronto aos grandes embates que naturalmente o Flamengo terá nas competições, né, que o Flamengo tem até o fim da temporada, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. É uma posição ali também de muitos embates, né? O De La Cruz, infelizmente, não consegue andar, né, não consegue ser esse jogador também, né, a dar uma sequência. Pode falar, professor. O De La Cruz, ontem, né, através de amigos, eu fui conversando e tal, cheguei, o cara falou, não sei se é verdade ou não, que o De La Cruz, cara, é uma coisa muito complicada. Ele tem uma lesão ali no joelho de dificuldade para você curar e está sobrecarregando o esquerdo, que também tem uma pequena lesão. Então, ele está hoje com um desequilíbrio, né, a nível de poder conduzir a sua carreira, porque ele tem os dois joelhos. Eu tenho um joelho, Léo, meu joelho esquerdo, eu tenho 5 cirurgias.
Eu não tenho cartilagem, meu joelho dói muito. Mas eu tenho um joelho bom, direito, graças a Deus, muito sadio. Então, eu jogo, lógico, eu não estou nem comparando, galera, mas eu jogo minha peladinha, Léo, meio que, né, parece que a minha perna esquerda é só uma muleta, né? Eu sou canhoto. Ainda bem que se eu fosse destro, eu não conseguiria, porque eu não teria o apoio na perna. Então, cara, eu sofro muito com o joelho, eu não sou profissional, não faço a fisioterapia que esses caras, não tenho as possibilidades que eles têm, entendeu? Mas eu tomo lá minhas injeções de gel no joelho para dar uma amenizada e tal, e eu jogo bem mais ou menos. E o De La Cruz está com problema nos dois joelhos. Então, é meio uma situação muito desconfortável, muito ruim, e dentro do que se fala, não se sabe, né, como será a sequência, né, desse atleta. Não é a nível de Flamengo, não, é a nível de carreira, porque ele está com muita dificuldade, por isso não consegue dar sequência. Não consegue dar sequência e não consegue jogar, infelizmente. E aí, talvez agora, com a chegada desses dois jogadores aí, o Carrascal e o Saúl, que são mais ou menos dentro daquele mesmo processo ali de meio campo, talvez o De La Cruz ainda fique com o Alan jogando bem agora, voltando o Pulgar, não sei o quê. Talvez o